Olá, boa tarde. Meu nome é João Rangel Silva, sou licenciado em Psicologia e hoje vou partilhar consigo porque é que o argumento da autoridade faz sentido. Há diversas situações onde por vezes se diz que o outro indivíduo tem uma certa posição na sociedade, como por exemplo é professor, é cientista, é filósofo, é psicólogo e que por isso o argumento dele deve prevalecer sobre o outro que não o é, que está numa posição a nível hierárquico neste tópico que não está no mesmo nível. É percebido como alguém que não tem esse estatuto. Contudo, este argumento também faz sentido, embora o oposto também faça sentido. Ou seja, o argumento de que alguém que não é reconhecido socialmente, ou melhor, formalmente, socialmente também dá, como tendo aquele estatuto, também pode opinar e deve falar sobre algo. De facto, deve haver um jogo entre os dois lados, entre as figuras de autoridade e entre quem é uma figura de autoridade no outro lado, quem tem a sua vidinha, fala e não é um expert naquele tema ou reconhecido como tal. Então, a primeira justificação para isso é porque deve haver um jogo mútuo devido ao facto de que, caso apenas o argumento da autoridade seja utilizado, então esta área de expertise pode ser instrumentalizada por este mesmo grupo, por esta mesma classe social, dominando sobre este. Ou seja, este grupo não entende bem o outro lado, contudo, cede nos argumentos apenas e só pelo facto de os reconhecer como autoridade. É um professor, é um filósofo, é um psicólogo, é um cientista. Então, é um. Esse é uma possível consequência disso. É como se fosse um monopólio naquela área daquela classe social que é a única que pode falar sobre aquele tópico, a única que pode fazer coisas sobre esse tópico, é a única opinião que conta. Então isto pode dar todo tipo de comportamentos manipulatórios perante esta classe sobre a sociedade. Todo tipo de comportamentos manipulatórios. Por outro lado, o argumento da autoridade também deve-se. Vou expandir mais um pouco este argumento. Um, e então o grupo da autoridade deve sempre colocar as coisas numa linguagem onde estes compreendem e não sentem a necessidade de criar fricção entre eles. Afinal, é um significado de que a linguagem técnica, por exemplo, daquela classe social, o entendimento deles, foi bem sucedida em adaptar na linguagem do senso comum, que toda a gente compreende, independentemente que seja, e que faz as pessoas sentirem algum senso de empoderamento, de que compreendem, de que percebem e sabem o que é que as outras figuras de autoridade estão a fazer de alguma forma, por mais que seja na sua linguagem do senso comum. Ok? Afinal, seria muito difícil, mesmo apenas com essa linguagem do senso comum, entrar no mundo do outro e fazer esses serviços como profissional, por exemplo. Afinal, é toda uma linguagem técnica e é sempre preciso tempo, pensamento e todo esse tipo de, 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 de condições para entrar e dominar o ambiente dessa classe profissional. Mas esta parte é necessária. Haver uma espécie de diálogo onde este consegue responder sempre às necessidades deste. De seguida, este argumento também é útil, no sentido de que as figuras de autoridade também devem ser ouvidas, no sentido que o argumento de que alguém é uma figura de autoridade, idealmente, também deve ser ouvido. Afinal de contas, uma das possíveis consequências de uma figura de autoridade não ser ouvida em prol de outra que não é considerada uma figura de autoridade formalmente, ou seja, alguém que teve uma formação numa instituição versus outra pessoa que teve ou não estudo, que teve ou não, vamos dizer que não teve estudo próprio. O que pode acontecer é que estas pessoas têm conhecimento das forças mais profundas e das consequências mais profundas da área delas, ao serem negligenciadas, conhecimento fruto de
fontes que não se quer na sociedade, como por exemplo imaginação, uma imaginação que não é adequada, projeção de experiências passadas do indivíduo, entre coisas coisas que vêm de um fruto, que são fruto de uma situação de condições precárias, psíquicas, organísmicas ou de recursos. Afinal de contas, nesse mundo, provavelmente iria dar asneira. Afinal de contas, está a ser projetado ali frutos psíquicos de alguém que não está num sítio muito bom, ok? Isto de alguém que não está num sítio muito bom não é necessariamente bem visível a muitos, no sentido de que ela pode ser a raiva, pode ser a frustração, pode ser coisas do passado que o indivíduo está a projetar ali. Okay? E que também pode facilmente acontecer deste lado. O que eu quero partilhar aqui é que este argumento também tem razão, afinal de contas, é uma espécie de proteção para com indivíduos que tenham intenções que não benévolas para a sociedade naquela área de atuação. Por isso o ideal é haver uma espécie de jogo entre os dois. Estes sentem que de alguma forma dominam ou percebem o que é que o outro está a fazer e estes conseguem comunicar numa linguagem que estes conseguem perceber e sentem-se de alguma forma empoderados. O argumento da autoridade faz sentido, contudo, o argumento de não ser autoridade também faz sentido. Afinal de contas, um dos perigos, ou uma das possíveis consequências de alguém ser considerado uma autoridade em algo apenas e só, por exemplo, porque é reconhecido formalmente por isso, por ter passado por um processo, hoje em dia chamamos de universidades, outras coisas. Também, e isso dar um estatuto inerentemente garantido, independentemente daquilo que o indivíduo faça. Está aqui a palavra-chave. Também pode dar consequências que não são as melhores, no sentido que o indivíduo não se esforçar tanto para manter a sua identidade de profissional especializado naquela área, afinal de contas ele já é e não tem que dar continuidade a nada para ser considerado pela sociedade como alguém que é. Porquê? Porque tem aquela verificação formal de que é aquilo. Então não importa aquilo que ele faz, no sentido de como é que ele atua, numa força inconsciente. É o que eu quero dizer a consciência de que o indivíduo é considerado algo independentemente daquilo que ele faz no seu dia a dia, é uma força também que pode não responsabilizar tanto o indivíduo pelos seus atos, causando então também deste lado uma responsabilização quase pelo outro, de que este pode não estar a atuar como um profissional bem reconhecido que é, de uma maneira que é ética, justa, e haver uma espécie de necessidade deste lado de estudar mais sobre o tópico para apontar que não está a ser um trabalho bem feito por parte de uma classe ou de um indivíduo num grupo. Mais no grupo do que no indivíduo, porque idealmente o grupo de indivíduos dentro do grupo quer manter os outros em xeque para ter certeza que eles estão todos a atuar de uma maneira que é coerente com alguém que é aquilo. Contudo, pode não acontecer. Eu partilho isto porque já experienciei isto e, e então consegui compreender bem estes dois lados do argumento. 9 minutos de vídeo, caso tenha alguma dúvida comente, posso fazer mais vídeos sobre isto. Caso queira apoiar a produção de vídeos neste canal, também está à vontade. Caso queira trabalhar comigo o seu processo de desenvolvimento pessoal, também está à vontade. Então gosto, subscreva, adeus, até a próxima e como sempre, boa sorte.